Bom dia, bom dia. Vamos ouvir esse som um pouquinho? Se tentaram matar o seu sonho, se lançaram você numa cova, você perdeu a visão, não está enxergando, busque em Deus. Saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para a sua vida. Bom dia. Deus tem sonhos para a sua vida. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã. Bom dia, Aninha. E nós estamos vivenciando Janeiro Branco, o mês da conscientização da saúde mental, o mês do equilíbrio, o mês do equilíbrio entre coração e mente. Como dói, né, a gente ficar naquela luta entre coração e mente e coração. Então é preciso trazer equilíbrio para a vida. E hoje nós vamos falar sobre a estima, sobre a autoestima. Sabe, sobre dar valor é se estimar. É saber que você é importante, sabe? Você é o templo do Espírito Santo. Deus escolheu você para habitar. Então a autoestima, ela faz com que a gente saiba que somos importantes, carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então busque se valorizar, busque reconhecer que sim, você é uma pessoa importante para você, principalmente importante para você. Você tem que saber que é importante para você, é importante para aqueles que estão em sua volta e é importante para Deus, porque é o lugar onde Deus escolheu para derramar o seu espírito, para viver, né, aqui nessa terra. Bom dia, Patrícia. Então, que você saiba que a palavra de hoje, né, para o mês de Janeiro Branco é estima, autoestima. Dê valor a si mesmo. Se cuide, se olhe, se valorize. Eu quero que valorize o que você tem, né? Tem uma música que canta assim: bom dia, Patrícia. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então, que a autoestima sua hoje seja elevada no mais alto nível, a ponto de você entender realmente o que é carregar a presença de Deus aqui nessa terra. Vamos para o Provérbios de número 25. Nós estamos lendo todos os dias o livro de Provérbios e hoje estamos no Provérbios 25. Vamos lá, Pai? Em nome do Senhor Jesus, nos dê a sabedoria correta, Pai, o entendimento do Senhor, Pai. Como eu sempre digo, o entendimento simples do Senhor, porque a palavra é simples, meu Deus, e ela é para ser compreendida por todos, Pai. Que nós possamos entender, compreender, meu Deus, analisar, discernir, degustar, Pai, mas principalmente praticar o que a Tua palavra nos ensina. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos lá? Provérbios de número 25, ele tem um título e está dizendo, olha assim, olha, a palavra certa no tempo certo. Ah, então quer dizer que tem a palavra certa no tempo certo? Tem. A palavra dada certa no tempo certo, ela é a certa, né? Ela é a que vai trazer a transformação. E começa assim, olha. Há também estes provérbios, no versículo 1, há também esses provérbios de Salomão, compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Olha só que coisa maravilhosa. Os provérbios de Salomão, a sabedoria, os conselhos de Salomão, eles foram copiados por Ezequias, rei de Judá. Ezequias, rei de Judá, que passou por grandes transformações na vida dele. A importância da gente ver, aprender e colocar em prática aquilo que a gente viu outra pessoa fazendo. Olha aqui, então quando os escribas de rei Ezequias, né, copiam aqui os provérbios, com certeza eles levam até Ezequias. Ezequias também foi um filho que ocupou o lugar do pai e colocou a casa do pai dele em ordem. Ezequias viveu grandes milagres, né, de Deus. Quando ele passou por uma cura milagrosa, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Também Ezequias, ele foi liberto, né? Ele foi liberto por milagres em uma guerra. Também Ezequias, ele foi um primeiro rei que construiu poços para que trouxesse água para a cidade.
Então, olha a sabedoria. Aqui a gente vê, se a gente ler a história de Ezequias, a gente vai ver que tem muito de provérbios lá. Por quê? Porque o provérbio são conselhos. E quando as pessoas colocam aquilo que ouviu em ação, com certeza a vida dele muda. Então, a importância da gente colocar em prática. Um rei que viu o que o outro rei fez e colocou em prática e teve o seu reino transformado. Então, que a gente aprenda também com a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina. Versículo 2. Deus se deleita em ocultar as coisas. Deus se agrada. É do agrado esconder Deus, né? Ocultar as coisas. Mas ocultar não é esconder. Ocultar é colocar ali atrás de alguma coisa. Esconder é esconder. Ocultar é eu estou por ali, né? Não é para ser escondido, não para não ser encontrado. Está ocultado ali e quem procurar saber vai descobrir. Então aqui, olha, Deus deleita-se em ocultar as coisas e os estudiosos, eles deleitam-se em descobrir. Os estudiosos vão descobrir e Deus vai permitir. Deus é aquele tesouro bem presente, né? Deus se alegra quando os estudiosos, eles começam a estudar e trazem todas essas novidades. Imagine só, no ano de 1980, nem tinha um celular assim tão cheio de novidades, de inovação, mas Deus permitiu que o ser humano fosse lá no mais profundo e descobrisse coisas para melhorar a nossa vida terrena. Tudo que Deus permite que o homem descubra, bom dia, Franciane, é para que melhore a nossa vida. Então Deus se deleita, ele se agrada em esconder, mas os homens, os estudiosos, se deleitam em descobrir. E você acha mesmo, será que eu acho mesmo que Deus se agrada quando eu vou buscar as coisas que Deus está ocultando? Parece um pique-esconde, né? Mas Deus, ele se agrada. Deus é aquele tesouro que quando a gente encontra, a gente vende tudo que a gente tem. Deus é aquele tesouro que quando a gente encontra, a gente deixa de lado tudo que a gente tem e a gente busca, né, a presença de Deus. Deus se agrada quando a gente busca Ele, quando a gente busca o reino dele em primeiro lugar. Então, quando diz que ele oculta, ele tá ali, ó, permitindo-se se deixar ser achado. Versículo 3 diz assim, olha, assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. O bom líder, ele sabe que se ele se aprofundar, mergulhar dentro de si mesmo, ele vai encontrar grande entendimento. Lá no Novo Testamento diz que Deus, ele é a profundidade da riqueza, tanto na sabedoria quanto no conhecimento. A profundidade, a sabedoria, ela está aqui, olha, dentro do ser humano. E o bom líder, nós temos que aprender a ser líder de nós mesmos. Primeiro somos líderes de nós mesmos. Porque quando a gente não é líder de nós mesmos, nem liderados nós vamos aprender a ser. Então está dizendo aqui, olha, assim como é vasta a amplitude do horizonte, a profundidade do oceano, imagina a profundidade do oceano. É profundo o conhecimento de um líder que verdadeiramente busca em Deus a sua sabedoria. Busca em Deus o seu conhecimento, as suas novidades de vida. Então, que a gente saiba que mergulhar dentro de nós mesmos, encontrar quem nós somos, quem será que nós somos, quem eu sou, quem eu vim para ser, por que que eu nasci, para que será, qual é o seu propósito de vida. Então, o bom líder, quem se lidera a si mesmo, ele consegue mergulhar no mais profundo do ser. Nós já lemos também que a sabedoria ela está oculta e escondida nas profundezas da nossa alma. Então, quando a gente mergulha em nós mesmos, encontramos esse entendimento perfeito. Remova a impureza da prata e o artesão poderá moldar um fino cálice. Remova o perverso da liderança e a autoridade terá credibilidade e honrará o nome de Deus. Olha só que maravilha. Remova a impureza da prata, sabe? Igual o vaso lá do oleiro. Enquanto o barro não tá limpo, não tá bem fininho, ele não tá pronto para se formar um vaso perfeito. Assim a prata. A prata também tem ali, né, as suas impurezas. Então ela é passada pelo fogo,
né, para ser limpa, para depois ela formar um fino cálice, uma fina joia. Ela só é feita depois que a prata foi limpa, foi passada pelo fogo, foi derretida várias vezes. Aí que vai se formar uma prata, uma joia perfeita. Agora, remova o perverso da liderança se ele já passou por esse refino. O refinamento é isso, é o fogo, é a chama, é a presença de Deus. Tem muitas lideranças que são perversas. E aí, aquele lugar onde a pessoa está frequentando nunca tem credibilidade, porque a escória, né, a sujeira, a impureza da liderança não foi removida. Então, muitas das vezes isso está na nossa mente. Eu gosto de trazer tudo isso para a nossa mente. Remova a impureza da sua mente, remova aquilo que permite que Deus entre, remova aquilo que permite que Deus entre e faça morada na sua mente, porque a mente, ela é a habitação da alma, né? E aí, muitas das vezes, a gente permite que a impureza fique aqui instalada na nossa mente. E muitas das vezes, aquilo que é bom, que vai ser de transformação para a nossa vida, não consegue entrar e ficar e criar raízes. Por quê? Porque em todo o tempo nós estamos trazendo impureza. Não estamos liderando a nossa própria vida. Não estamos liderando as nossas próprias emoções. Então é preciso liderar as próprias emoções. Ser líder de nós mesmos, sabe? Para que nós tenhamos autoridade e credibilidade. E aí honraremos o nome de Deus. Quando a gente verdadeiramente se autocontrolar, né? Se autoconhecer, se autodesenvolver, que são as palavras mais faladas hoje em dia, nós honraremos o nome do Senhor. Não se ponha em evidência, não force o caminho para aparecer. É melhor ser promovido a um lugar de honra do que encarar a humilhação e ser rebaixado. A palavra de Deus já nos diz lá, né? Não sente na primeira cadeira. De repente tem as pessoas lá esperando para sentar, convidados especiais para aquela primeira cadeira. E muitas das vezes a pessoa precisa ser... Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquela pessoa que quer se aparecer, ela se mostra demais. Aí o que acontece? Acaba que ela é rejeitada, acaba que ela é deixada de lado. Acaba que ninguém... Ela aparece tanto, né? Que aí as pessoas nem querem saber. Então, não se ponha em evidência. Não force parecer. Aqui é forçar o caminho. Sabe, eu quero, viva os processos e as coisas vão acontecer. É impossível, né? Quando você planta semente lá, uma sementinha no solo, uma sementinha de manga, ela vai passar pelo processo de aprofundar-se, da humildade, da humilhação, do humus primeiro. Ela aprofunda lá no chão para depois crescer o tronco, para depois crescer as galhas, para depois crescer, né, ali tudo que está na árvore, as folhas. Aí virão os frutos, e muitos frutos. De uma semente de manga, quantos frutos nascem? Mas é preciso o processo. É preciso passar pelo processo. Não tem como não passar pelo processo. Se a gente quer aparecer antes da hora, acaba que a gente é humilhado. Porque aí a hora que a gente coloca-se à disposição daquilo que a gente mostrou que sabia, na verdade, não estamos ainda preparados, não passamos pelo processo. Então é preciso, né, para ser promovido, é preciso passar pelo processo. No trabalho, para eu ser promovido, eu preciso passar pelo conhecimento, eu preciso passar pelas fases, para aí sim eu chegar num patamar e ser promovido, né? Mais uma vez aqui também fala sobre queimar etapas, né? Às vezes a gente queima etapas e acaba que chega na hora do vamos ver, a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente se propôs a fazer. Versículo 8 diz assim, olha, não tire conclusões precipitadas, pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de forma errada. Quem aqui já entendeu algo de forma errada? Às vezes a gente entende a informação, a pessoa transmite lá a informação e nós entendemos de forma errada. E aí a gente tira naquela conclusão precipitada, a gente fala antes da pessoa terminar o que tá falando e acaba, né, que a gente
não esperou o final da conversa e terá uma boa explicação para o final daquela conversa. Então, antes de tirar conclusão precipitada, ouça o assunto primeiro. Não sabe, não corta o caminho, sabe? Não intervenha naquilo que a outra pessoa está falando sem que ela conclua tudo que ela está dizendo. Talvez aí assim a gente entenda o que foi falado. No calor do debate, versículo 9, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. No calor do debate, talvez numa discussão ali mais calorosa, né? Talvez ali numa discussão onde todo mundo quer defender o seu ponto de vista, alguém vem e trai a confiança. O que poderia ser esse trair a confiança? Pode ser revelar ali o segredo da outra pessoa. De repente, ali no calor do debate, a pessoa trai a confiança. Trair já é como... O que é traição? O que um traidor é? O traidor é um inimigo. É um inimigo declarado ou um inimigo não declarado. O inimigo declarado, ok, porque a gente sabe quem ele é. Mas o inimigo não declarado, naquele momento da discussão, ele trai a confiança. Ele revela segredos. Ele diz aquilo que não era para dizer. Então, isso vai se espalhar, é o que a palavra está dizendo. E todo mundo vai saber que você não somos dignos de confiança. Quando ali na hora, no calor da emoção, a gente traia a confiança de quem nos confiou. E outra coisa é cuidado para quem você conta as suas coisas. É muito importante que a gente conte, se a gente puder e contar só para Deus, muitas das vezes, mas às vezes a gente precisa ali da ajuda, do conselho, né, de outra pessoa. Então procure a pessoa certa para que você fale, né, para que você exponha. Tem nós, psicanalistas, terapeutas, psicólogos que estão aí à disposição de te ouvir, a te entender, através de um estudo te ajudar. Não é conselhos levianos, mas são conselhos segundo a palavra de Deus e também segundo o ensino, segundo o aprendizado. Então, cuidado, né, com as pessoas que você confia, é o que eu estou dizendo. Versículo 11. A palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda. E a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Que coisa linda! Olha aqui, a palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda. Ela é perfeita para você. A joia vai encaixar, você não vai precisar ficar, sabe, experimentando. Porque a palavra certa, no momento certo, ela é perfeita, ela vai encaixar exatamente naquilo que você está precisando. Foi feita para você. Então, preste atenção nas palavras que estão sendo ditas em sua volta. Porque Deus, ele usa quem ele quiser. Deus não usa somente sábios. Deus diz assim que ele escolheu a loucura para confundir os sábios. Não é para confundir. Deus não escolheu os loucos para confundir a sabedoria. Mas Deus escolheu a loucura para confundir os sábios, que se acham sábios no seu entendimento, mas que muitas das vezes não são. Então está dizendo, olha aqui, Deus pode usar qualquer pessoa para te entregar a palavra certa no tempo certo, e ela parece que vai ser feita por encomenda. Era isso que eu precisava ouvir. Você não vai precisar ficar experimentando como uma joia que você não sabe que vai comprar. A palavra vai ser feita, parece que vai ser formada. Vai ser da sua forma aquela palavra. Quando fala de forma, eu me lembro daquele versículo: não vos conformeis com este século. Não entre na forma deste mundo. Não entre na forma deste mundo, onde todo mundo parece que é igual, onde tem uma persona, onde eu tenho que ser perfeito, lindo. É a forma desse mundo. Não. Aqui está dizendo que parece que a palavra certa para você vai ser como encomenda. E a encomenda, ela é feita para você. Não vos conformeis, sabe? Não entre nessa forma. Saiba que algo preparado para você vem. E a repreensão do sábio amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Que será então, hein? A repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo, é um compromisso.
O amigo verdadeiro, ele tem um compromisso com você, ele tem uma aliança com você, ele tem respeito por você. Então, ele também vai dizer na hora certa aquilo que você precisa ouvir. Ele não vai te enganar, ele não vai fazer como aqui no versículo anterior, no calor do debate, ele não vai te expor. O verdadeiro amigo, no calor do debate, ele não vai falar o que você passou. O verdadeiro amigo, ele é como um anel, é como uma aliança, é como um compromisso. Ele tem respeito por você, ele tem compromisso por você. Isso é, né, a repreensão do amigo no momento certo, porque ele tem compromisso com você. Versículo 3 diz assim, olha, amigos confiáveis cumprem o que prometem, são como bebida gelada no calor escaldante. Que agradável, que maravilha é quando a gente bebe um copo de água e quando a gente está com muita sede, aquele calor, né, de derreter a pele, e alguém vem com um copo de água gelada para nós, refresca a nossa alma, né? Então, um amigo que verdadeiramente cumpre o que promete. Ele disse que ia te ajudar, ele tá lá. Ele disse que ia falar, ele falou. Ele disse que não ia falar, ele não fala. Ele disse que não ia fazer, também ele não faz. O amigo fiel, ele não nos engana, mas como água fresca, eles cumprem verdadeiramente aquilo que prometem. Como grandes nuvens que não trazem chuva alguma, assim é o empregado que fala muito e não produz. Olha só, a gente vê o empregado que fala muito e não produz, é a verdadeira nuvem. Sabe quando a gente olha aquela nuvem no céu? E às vezes o agricultor está precisando daquela chuva. Às vezes o agricultor, a terra está precisando daquela chuva. Formou-se uma grande chuva no céu e eu preciso daquela água. Mas a chuva, o vento toca e a chuva vai embora. Assim é o amigo, assim é o empregado que fala muito e não produz. Eu vou fazer, e o que eu vou fazer, que eu vou, mas nunca faz. Ele é como essa nuvem. A gente vê o movimento, a gente vê acontecer, mas a água que é bom, nada. Então que a gente não seja dessa pessoa que fala muito, né? Fala tanto, mas acaba que não produz nada de tanto falar. Sem falar também que quando a gente fala muito, os nossos sonhos muitas das vezes são abortados. São abortados no meio do caminho pelas influências negativas que a gente vai ouvir. Trabalhe em silêncio. Muitas das vezes aqui, ó, esse empregado tá falando muito e não tá fazendo nada. Às vezes é preciso silenciar para as coisas acontecerem na sua vida. Às vezes a gente reclama do tempo do silêncio, mas o tempo do silêncio é verdadeiramente o tempo que a gente está se desenvolvendo. Para que a gente nasça, é preciso o trigo cair, morrer na terra para ele nascer. Então o tempo do silêncio é o tempo que a gente está praticamente sufocando ali a semente. Para que quando a gente nasça uma nova pessoa. Versículo 15 diz assim, olha, a persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta um coração mais fechado. A persistência é persistir. Persistir é avançar. É persistir, não é insistir, não é persistir. É mais do que insistir. Então, a gente tem que persistir para vencer a indiferença. O que é a indiferença? A indiferença, ela é a apatia, a mornidão, sabe? A persistência, ela é aquela pessoa que está sem ação. A indiferença é aquela pessoa que está sem ação. Então, a persistência, ela vence essa indiferença. E a palavra gentil desmonta um coração fechado. Uma palavra gentil, ela desmonta uma pessoa que está ali amarrada, fechada no canto. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, diz um ditado. Mas não é um ditado não, porque é real. A gente já viu pedras com grandes fendas porque a água ali bateu e aí a pedra furou. Por isso a importância da gente se colocar na fenda da rocha. Nós somos aqueles que estamos ali na fenda, olha, batendo na pedra, sendo água do nosso interior flui em rios de água viva. Então que a gente seja essa água que está ali na fenda, que vai abrir caminho. Estar na fenda eu vou abrir caminho. E ser o primeiro a estar na fenda não é fácil. Nós somos feridos, somos machucados, somos perseguidos. Somos pessoas que riem de nós, né? Somos aqueles primeiros que todo mundo desacredita.
mas de repente todo mundo começa também a fazer aquilo que você faz, porque você é um exemplo. Você se colocou na fenda e essa água vai bater. E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, um coração gentil, uma palavra, né, gentil, desmonta um coração mais fechado. Tem as palavras gentis, né, na sua boca. Versículo 16. Quando você ganhar uma caixa de doces, não engula de uma vez. Se comer muito doce, ficará doente. Olha, nem muito, nem pouco. Nem muito, nem pouco, são os dois polos, haja o equilíbrio. Nós estamos falando agora no mês de janeiro, branco mês do equilíbrio. Então aqui a palavra está nos dizendo assim, olha, se você ganhar uma caixa de doce, não coma tudo. Não é porque você ganhou a caixa de doce, porque você tem que comer tudo. Lembre-se, a diferença entre o veneno e o remédio, né, está na quantidade. Muitas das vezes aquilo que era para ser remédio, se eu tomo um pouquinho, né, vai ser remédio, mas se eu tomo muito, vai ser veneno. Então, a diferença está na quantidade. Não é porque você ganhou uma caixa de doce que você tem que comer tudo. E quando for encontrar um amigo, não se prolongue demais na conversa. Apareça sempre. E ele logo vai ficar irritado. Sabe aquela pessoa que está sempre aparecendo na sua casa? Às vezes você está cansado. Às vezes você não descansou à noite, às vezes você está passando por um problema difícil, às vezes não é um bom dia para a pessoa te visitar, mas todos os dias a pessoa está na sua casa, de manhã, de tarde, de noite, é madrugada, você está lá com sono, né, quase dormindo, e a pessoa está lá sentada na sua sala. Isso cansa. A gente tem que ter a percepção, a gente tem que ter aquele feeling, meu Deus, acho que eu não estou sendo agradável. A visita é bom, visita cura. A visita cura, sabe? Quando a gente vai visitar alguém na Santa Casa, por exemplo, alguém que está doente, alguém que precisa de uma visita, essa pessoa se sente vibrante com a nossa presença. Mas quando é demais, volta aqui de novo. Quando muito comer doce, tudo em quantidade enjoa. Tudo em quantidade, ela enjoa, né? E irrita. Então, que a gente saiba ter esse feeling dessas visitas, né, que a gente faz na casa do nosso próximo. 18. Quem inventa mentiras contra os vizinhos será visto como irresponsável no tribunal. Olha só. Inventar mentiras, né, dos vizinhos é falar uma falsidade, é contar uma mentira. Quem inventa mentiras está afirmando algo que não é real. Aqui está dizendo que será visto como irresponsável no tribunal, porque no tribunal será descoberto. E muito mais do que o tribunal terreno, né, físico, que a gente vê, existe um tribunal dos céus. Então, que a gente nunca seja daqueles, né, que inventa mentira e falsidade do nosso vizinho. E que Deus também nos proteja das mentiras, né, que possam estar sendo inventadas sobre nós. Mas aqui está dizendo que será descoberta. E no tribunal a pessoa passará por irresponsável. Então que a gente não saia por aí inventando, né, mentira. Versículo 19. Confiar num traidor quando você está em apuros é como comer com dente inflamado. Dói comer com dente inflamado. E você confiar no traidor é você saber que vai ser enganado. Você não vai conseguir engolir aquilo. Aquilo, quando você for mastigar aquilo que o traidor está fazendo para você, vai doer. E dói na alma, né? E dói na alma. Então, quando você estiver em apuros, veja em quem você está confiando. Veja com quem você está fazendo aliança no tempo do apuro. Veja com quem que você está fazendo aliança no tempo da tempestade. Cuidado com quem você faz aliança. Porque vai ser difícil de mastigar. Você não vai conseguir mastigar. Lá na frente você vai se arrepender da opção que fez em confiar no traidor. Você sabe que ele é traidor, você conhece a sua vida, você conhece o seu modo de viver, o seu procedimento de viver, então para que confiar? Não confie no traidor. Traidor, ele é um inimigo. E muitas das vezes, como eu disse, tem um inimigo declarado e tem um inimigo que a gente não sabe que é inimigo. Então, cuidado em quem você tem acreditado, porque o traidor, ele é um inimigo. Bom dia, Janete. Cantar canções suaves para o deprimido é como derramar sal na sua ferida. Não cante canções suaves para o deprimido.
O deprimido, ele não quer uma canção suave. O deprimido não quer que você entre lá na casa dele cantando, né? Não, o deprimido, ele quer apenas que talvez você segure nas mãos dele e diga: eu estou aqui. Bom dia, eu estou aqui. O deprimido quer que você diga assim: olha, eu estou aqui. O deprimido não quer que você entre cantando, pulando, não. O deprimido está deprimido. Ele está ali comprimido nele mesmo. E a pessoa quer entrar fazendo bagunça achando que ele tem que se alegrar. Não! O deprimido, ele precisa somente que você pegue na mão dele e fale somente: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. É isso que ele precisa. É que você entre ali na mesma sintonia dele. E devagarinho, bom dia, Cláudia, devagarinho você vai levantando o deprimido desse lugar de dor. E devagarinho você vai arrancando ele desse lugar. Não é com uma música alegre, estonteante, que você alegra o coração do deprimido. Lá no Novo Testamento tá escrito: se tem alguém entre vocês doente, ore. Ore com ele, ore por ele. Ore. Não está dizendo cante, pule, né? Ele vai se entristecer mais ainda, porque ele vai se sentir diminuído. A pessoa vem toda alegre, cantando, pulando, sendo que ele está ali, olha, comprimido dentro dele mesmo. Então, saiba lidar com as pessoas deprimidas. Não é dessa forma que a gente lida. Não é o que eu estou sentindo. Nós temos que ter empatia quando tem alguém depressivo perto de nós. Não é como eu me sinto, mas é como a pessoa se sente. Não tem como de uma hora para outra a pessoa se sentir como eu estou me sentindo. Então, ore com ele. Se você vir o seu inimigo com fome, pague um almoço para ele. Se ele estiver com sede, traga uma bebida. Sua bondade o deixará sem ação e o Eterno recompensará você. Quer ser recompensado por Deus? Quer receber o galardão, as recompensas de Deus? Trate bem o seu inimigo. E aqui já está dizendo, olha aqui, aqui ainda é Antigo Testamento. Tem lá no Novo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, né? Ame seus inimigos e odeie seus inimigos. Não, ame seus inimigos e ame também os seus amigos e os seus inimigos. Já que no Velho Testamento está dizendo sua bondade, né? Traga uma bebida para ele, dê um prato de comida, sua bondade deixará ele sem ação e o Eterno, Deus te recompensará. Quer receber recompensa? Galardão? Faça o bem para o seu inimigo. Você não sabe que a oração mais atendida... Sabe qual que é a oração mais atendida por Deus? Sabe qual que é a oração que Deus mais responde? Ai, Deus não está respondendo nenhuma da minha oração. Claro, você não está perdoando. Lá no Pai Nosso diz assim, olha, perdoa os meus inimigos assim, perdoa os meus devedores assim como eu perdoo eles. Mas eu não estou perdoando ninguém. Eu não quero perdoar, então eu estou dizendo para Deus, não me perdoa não, Deus. Porque eu não quero perdoar ninguém. E aqui está dizendo, se você fizer o bem para o seu inimigo, Deus vai te dar recompensa. Então, a oração que mais funciona é: faça o bem para o seu inimigo. Não está dizendo aqui que é para você se sentar à mesa e participar com ele das coisas que você não acredita, sabe? Da mesma coisa que você não acredita. Não está dizendo, mas está dizendo assim, olha, sirva ele. Sirva ele da melhor maneira que você puder. Porque assim Deus também vai te servir com bênçãos, sacudida, transbordantes e regaladas. Deus vai derramar sobre a sua vida. É difícil, né, falar sobre o inimigo, porque aí tudo vem na nossa cabeça. Ah, mas ele fez, ele falou, ele disse. Não, Deus só está dizendo para você, se ele tem fome, mata a sua fome. Seja fome física, seja fome de alguma palavra, seja fome de um perdão. O perdão é um alimento. O perdão é um prato que quando a gente dá para os nossos inimigos, Deus recompensa de forma 30, 60, 100 vezes mais na nossa vida. Deus, ele quer que a humanidade perdoe. E a pessoa vai ficar sem ação com esse prato do perdão servido para ele. Que maravilha. Deus é maravilhoso, gente. O vento norte traz tempestade. E a fofoca pode causar uma grande tormenta. O que é o vento norte? O vento norte é um vento do deserto. O vento norte,
ele forma uma grande tempestade no deserto. Ele vem trazendo aqueles redemoinhos e cobre aquela cidade de terra. Então a fofoca pode causar essa tormenta. A fofoca, ela pode destruir, bom dia, Kelly. A fofoca, ela pode destruir tudo em sua volta, assim como o vento do norte. Imagina só a chuva de vento no deserto, entrando areia pelo seu olho, nariz, boca, orelha, enchendo a sua cabeça de pedaço de pedra, furando a sua pele. Essa é a tempestade do norte, é a tempestade do deserto. Agora imagina a fofoca fazendo isso. A fofoca também causa essa tormenta em nossa volta. Então que a gente não seja fofoqueiro, sabe? Fuja da fofoca. Como eu sempre digo, se você tiver que estar num ambiente onde tem a fofoca, pelo menos se cale. Se cale, não diga nada, só ouça e coloque no seu bolso furado. Não filtre, não seja como esponja que filtra a fofoca. Eu aprendi isso e eu vou sempre falar, aprendi com a Franciane. Não seja como filtro que suga tudo aquilo que estão falando, mas seja como esponja, né? Seja como filtro, porque o filtro ele só vai filtrar aquilo que é bom. Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. Olha, quando a gente mora na cabana, quando é o início do nosso casamento, que a gente está naquela cabaninha, que a gente está sonhando, sabe? Vai acontecer, o milagre vai acontecer. Vem cá, marido, vamos orar junto, vamos acreditar junto, vamos trabalhar junto, vamos unir nosso dinheiro, vamos fazer tudo junto. É quando a gente está no começo do nosso casamento, naquela casinha lá de 2 cômodos, que nem telhado tem, e a gente está acreditando um no outro. É melhor quando a gente está morando nessa cabaninha do que quando a gente já alcançou grande mansão, mas ali já não há paz, ali não há sossego, ali não há alegria, ali não há nada, porque aí a gente só quer mais e mais e mais. Cuidado para que a gente não seja. E o marido resmungão também. É ruim quando a gente está com o marido resmungão do nosso lado, que só reclama e reclama. Como um copo de água fria para quem está cansado, assim é a carta de um amigo que não vemos há muito tempo. Mais uma vez, né, Deus falando sobre a água, né? A água é a palavra dita no momento certo, no tempo certo e na hora certa. Então, se tem alguém cansado do seu lado, dê um copo de água para essa pessoa. E a água não é só esse copo de água. A água é a água da vida. É a água que flui de dentro de você, que vai matar a sede da alma dessa pessoa. A alma é a palavra que você carrega e muitas das vezes a pessoa precisa ouvir aquela palavra. Então seja a água da vida na vida de alguém, sabe? Sacia, dê a palavra certa no tempo certo para que a alma dela seja saciada. É muito bonito, é muito bom quando a gente encontra, recebe a carta de um amigo dizendo: olha, amigo, tá tudo bem. Tá dando tudo certo aqui as coisas, eu consegui, eu venci, eu arrumei um emprego, ou eu estou voltando, me aguarde aí que eu estou voltando. É muito importante ter notícia dos nossos amigos. É muito importante, é assim como água fria para quem está cansado. É quando a gente está precisando receber a notícia de alguém que está longe. E a gente não recebe, quando a carta chega, o alívio chega. A alma foi saciada. Alma, notícia boa. O evangelho são as boas novas de Jesus. Então o evangelho é a água nova que Deus nos dá. O evangelho é essa água nova que sacia a nossa sede. Vamos lá? Um justo que cede diante do perverso é como uma fonte barrenta, um poço contaminado. Nós já falamos sobre isso, né? Ali estava escrito assim, ó: para de confiar em quem traiu sua confiança. Traiu 1, 2, 3... e você está confiando. Cuidado. Por que tem depositado tanto? Tenha autoestima. Para que confiar tanto na pessoa? A pessoa trai 1, 2, 3 e eu continuo dando crédito para aquela pessoa. Para de dar crédito para quem não merece. Nem o cartão de crédito. Já viu quando a gente tem lá, vamos supor, eu tenho 10 mil de crédito e aí eu perco o crédito. Quando eu recupero aquele cartão, eu já não tenho mais 10 mil de crédito. Eu tenho no máximo 500 reais.
Nem o cartão de crédito ele devolve para nós o crédito assim tão fácil, e a gente está dando crédito para quem está nos traindo, para quem está enganando, para quem está mentindo. Tenha autoestima. Para que tanta necessidade de aprovação? Você é importante. Para de dar, sabe, tanta ficha, né, para o traidor. Aqui está dizendo o justo que cede diante do perverso. Para de ceder aos caprichos, para de ceder à mentira. Acaba que o justo se torna um poço barrento. Acaba que o justo se torna esse poço barrento, essa fonte barrenta diante do perverso. Ele se torna pior do que o perverso, porque ele sabe que o perverso é perverso. E quando o justo cede ao perverso, ele sabe que ele está traindo a confiança de Deus. E nós primeiros temos que ser fiel a Deus, amar a Deus, agradar a Deus, agradar somente a Deus e amar o seu próximo. Nós temos a obrigação de amar o nosso próximo, mas agradar é agradar somente a Deus. Então, quando a gente fica cedendo a todos os caprichos do perverso, nós nos tornamos essa fonte contaminada. Quando a pessoa vier buscar água limpa, ela vai encontrar uma água barrenta, porque a gente se contaminou. E lá no nosso fundo a gente fala assim: isso que eu estou entregando não é tão bom assim não. Tem uma contaminação ali. A prata não foi tão limpa assim. Essa joia não é tão preciosa assim. Essa palavra não vai ser uma palavra que é dada no tempo certo e na hora certa. Essa palavra não vai se ajustar, né? Essa palavra não tem respeito. Essa palavra não tem compromisso. Por quê? Porque a gente deu ouvidos ao perverso. Cuidado, não faça aliança com o perverso, para que não fique como esse poço contaminado. 27. Não é inteligente empanturrar-se de doces, assim como colecionar elogios também não te fará bem. Mais uma vez, hoje Deus está falando para nós sobre os dois polos. Não é inteligente se empanturrar de doce. Assim como não é bom você colecionar elogio. Se você está recebendo muito elogio, cuidado. Pensa que isso é bom? Não é bom. Porque se você começar a comer esses elogios, você vai precisar sempre cada vez mais de elogios para viver. E não é de elogios que a gente vive, são de ações. São muitas vezes as críticas construtivas, né? São os confrontos que nos fazem crescer. E quando eu digo confronto, eu não estou dizendo afronta. O confronto é aquele embate que te faz crescer. Melhora nisso, melhora naquilo, melhora naquilo. É o confronto. A afronta não. A afronta vem nos fazer querer desistir. Agora, o elogio sim, ele é uma armadilha que está colocando, né? Ela é uma armadilha, é um laço do passarinheiro, que quando você começar a comer muito elogio, vai ser como se empanturrar de doce. Vai ficar obeso, vai ficar doente, diabético lá na frente. Então que a gente tome cuidado, né? Com os elogios que nós temos engolido. Isso não fará bem. Assim como comer, se empanturrar de doce. Deus é muito simples, né? Deus é maravilhoso. Ele ensina a gente de maneira preciosa a palavra dele. Cuidado. Tudo em exagero é pecado e tudo em falta também. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então, não queira muito elogio, sabe? Também não queira. E se você estiver no lugar onde você está sendo muito criticado, cuidado também. Bom dia, Jéssica. Cuidado se você estiver no lugar onde você está sendo muito criticado. Isso também não vai ser bom para o seu crescimento. Saiba discernir as palavras, os tempos e os modos. Saiba discernir aquilo que é bom para você. Estamos finalizando o versículo 28. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e as janelas caídas. Eita, quando não temos o autocontrole, domínio próprio, controlar as minhas palavras, controlar as minhas ações, mas principalmente controlar as minhas reações diante das pessoas. Bom dia, Jéssica. Controlar as minhas reações, como eu reajo. O autocontrole, ele está muitas das vezes na reação. Como eu reajo quando alguém me confronta? Às vezes é um confronto. A pessoa está te confrontando para te ensinar, está te fazendo a crescer. Como eu reajo? E a afronta. E quando alguém vem para me destruir,
E quando alguém vem mesmo para pisar, para me pisar, para fazer eu desistir do meu sonho, como eu reajo? E como eu reajo diante dos elogios? Será que eu me torno toda pomposa? Ah, eu sou a maior, ah, eu sou grande, ah, eu que eu. E não existe eu, existe nós. Quando a gente entender que o segredo de Deus não é eu, é nós, as coisas vão começar a acontecer. Então, quem não tem autocontrole é como uma casa sem portas e sem janelas. Olha aqui, com as janelas e com as portas caídas, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa te tira do sério. Até uma folha caída no chão te tira do sério, porque não tem autocontrole. Tudo tira do sério, porque não controla a si mesmo, não controla a alma, não controla as emoções. Nossas emoções, elas estão aqui dentro de nós como uma correnteza. E é preciso controlar a raiva quando ela vem. Controle, porque se você deixar a raiva te dominar, vai ser grande briga do seu lado. Não deixa a tristeza te dominar, sabe por quê? Porque se você deixar a tristeza te dominar, ela também vai trazer depressão para a sua vida. Ter o autocontrole é saber ter o equilíbrio. Nós estamos no mês de Janeiro Branco, no mês do equilíbrio das emoções, mente e coração. Então que a gente viva esse equilíbrio. Ter autocontrole é isso, é manter o carro em equilíbrio ali na linha dele, porque se você for pro outro lado vai bater. Se for pro outro lado, bate em outro carro. Se for para cá, bate na parede. Então, tenha autocontrole, controle a si mesmo. Não deixe que qualquer pessoa entre no seu coraçãozinho, sabe? E faça bagunça. Guarda o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda como numa caixinha dessa aqui, ó. Pega o seu coração, coloca o seu coração lá, fecha e guarda. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração para você ter autocontrole, para que ninguém venha tirar sua paciência, a sua fé, para que ninguém venha roubar a sua esperança. Controle-se a si mesmo e você vai conseguir controlar o ambiente em sua volta. A palavra de Deus fala com a gente, né? Tá vendo? Pensa que a palavra de Deus está falando com você, mas a palavra de Deus está me batendo. Está entrando como espada de dois gumes, cortando, sangrando, mas fluindo rios de água viva. Amém? Terminamos o Provérbios de número 25. Que possa ter sido de bastante conhecimento, sabedoria. Que tenha sido novidade, que você tenha descoberto as novidades de Deus. Que como água fresca, né? Essa palavra tenha entrado no seu coração. Como águas frescas, que ela venha transformar o seu dia. Pai amado, querido Deus, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, obrigada, Senhor. Como é maravilhoso dia após dias estar aqui na tua presença. Saber que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E hoje a tua misericórdia se renova nas nossas vidas. Meu Deus, recebemos mais uma oportunidade de viver. Recebemos mais uma chance, Pai. Estamos vivos, acordamos, respiramos, Pai. Então que a gente seja motivo de ajuda. Que a gente sirva o prato para o nosso inimigo. E se esse prato for o perdão, Pai. O alimento mais precioso que alguém pode receber, que a gente sirva o prato do perdão, Pai. Porque o Senhor diz que quem alimenta o seu inimigo tem recompensa de Deus. Pai, que quando a gente encontrar um deprimido, que a gente não pense que temos que alegrar ele, Pai. Porque a gente precisa saber o que ele está sentindo, ter empatia. Entrar no estado dele, Pai. Para que a gente possa junto com ele sair de lá. Para eu tirar alguém do fundo do poço, Pai, eu tenho que entrar no poço. Oh, aleluia. Quando eu tenho que tirar alguém do poço, Pai, eu vou ter que entrar no poço com essa pessoa, ficar imóvel, sentir o que ela sente, para entender como tirar ela de lá, Pai. Nos dá essa sabedoria, Pai. Nos dá essa sabedoria de viver a tua palavra, Pai, todos os dias, Pai. Nos limpa, remove as impurezas do nosso coração, Pai. Remove aquilo que não permite que o Senhor venha e haja, meu Deus, com liberdade. Meu Deus, nessa manhã eu te dou o meu coração, Pai. Eu te entrego os meus sonhos, esperanças, Pai. Tudo aquilo que não for para mim, Pai, tira. Se for escória, se for sujeira, remova, Pai. Mas que eu não abrace aquilo que não é para mim. Mas aquilo que é para mim, Pai, que eu possa pegar com todas as forças e nunca jamais desistir, Pai. Que eu seja, meu Deus, perspicaz.
Meu Deus, e que eu não tenha indiferença, Pai. Que eu siga os teus projetos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que todos que estão aqui nessa live também sigam os teus projetos do Senhor para a vida deles, Pai. Não deixa que o inimigo venha roubar nossa esperança, Pai. Não deixa que o inimigo venha roubar o nosso autocontrole, porque o controle é nosso. Nós temos autocontrole, o controle é nosso. É o Espírito Santo quem nos dá esse controle, Pai. Abençoa a casa, a família, os projetos, Pai, de todos eles, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Finalizamos Provérbios de 25. Deus abençoe sua casa e sua vida. Beijo no coração. Obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. E que maravilha que é a palavra de Deus, gente. Dia após dia. Nos ensinando, nos exortando, nos confrontando a crescer cada vez mais.